Oiê, eu sou a Júlia. Oi, eu sou o Vitor. Mas quem somos nós para julgar? Gente, no episódio de hoje, a gente vai trazer e comentar aqui com vocês uma situação bem relevante aí, que pipocou bastante, que foi a apresentação do Justin Bieber no Coachella de 2026. Depois do show aí tivemos algumas especulações, né, acerca das músicas dele, etc, que a gente vai estar discutindo aqui. Isso, e a apresentação dele foi simplesmente, ele sentou lá no palco com um computador e um telão e fez um show ali por cima dos vídeos dele antigos do YouTube. E aí gerou ali um monte de burburinho, de nossa, ele fez isso como uma retrospectiva do tempo que ele bombou no YouTube, ai, porque ele não pode usar as próprias músicas, ai, porque ele perdeu os direitos, mas na verdade não é muito bem isso que aconteceu, né, Vitor? A grande especulação ele fez daquela forma porque ele não tem mais os direitos das músicas dele. E não é exatamente assim, né, Júlia? A gente vai trazer aqui. Então, para começar, assim, para dar uma visão geral de quem caiu de paraquedas, a gente vai explicar. Lá em 2022, ele vendeu o catálogo de músicas dele, que ele fez até aquela época, para uma empresa por aproximadamente 200 milhões de reais. E dentro desses direitos, o que estavam sendo negociados ali, né? São a questão da melodia, da letra, da composição e também das gravações, digamos assim, né? Do valor das gravações. E não é porque ele vendeu esses direitos que ele não poderia cantar lá no Coachella. É bom a gente sempre explicar que não foi isso que aconteceu. Quando se trata de performance, mesmo se o artista ele não tenha o direito daquelas músicas, ele pode fazer isso. Então esse já é um ponto que a gente pode superar. E além disso, uma das histórias que surgiu, né, é que ele estaria fazendo aquele tipo de show para resgatar a história dele na música, porque ele bombou no YouTube quando ele era bem novinho. Eu não sei exatamente o ano que foi, eu não lembro, eu era uma jovem adolescente e eu não lembro exatamente, mas ele estourou, né, a música Baby lá no YouTube. E aí disseram que ele fez isso para resgatar aquela memória de YouTube, trazer aquela proximidade com o público dele. E eu vi também vários influenciadores que estavam lá no Coachella que falaram que foi emocionante, que os jovens de hoje não vão entender o que foi aquele momento, né? E realmente, só que também surgiu a história de que ele estava tentando driblar o pagamento pelo uso das próprias músicas. Mas, como o Vitor bem disse, não é bem assim que acontece. Não. Até porque, tudo bem, ele vendeu, né, as melodias, composições, as músicas dele. Como é o nome da gravadora que ele vendeu? Hillsong, aí tem lá limitado. Hypnotics, não era? Hillsong. É isso aí, gente. É um nome algo que a assim, gente em não se inglês, lembra. então fica... E ele vendeu por uma bolada de dinheiro. Só que isso não significa que, nossa, ele não pode subir um palco e performar as próprias músicas. Por quê? Eu já falei aqui no podcast que aqui no Brasil a gente tem um órgão que chama ECAD. E esse órgão, ele faz a função de receber valores pelos direitos autorais das músicas e repassar para os titulares desses direitos. E nos Estados Unidos também tem isso. Quem paga isso não seria o Justin Bieber. Quem paga o ECAD de lá seria o Coachella. Então, o Justin Bieber pode subir lá e performar as músicas dele normalmente, porque... Da forma que ele quiser, tá? Exatamente. E aí especulou-se uma outra coisa. Que ele ganhou um cachê bem alto de 10 milhões. 10 milhões para cantar no Coachella e gastou muito pouco. Então, o dinheiro ficou todo para ele ali, entre algumas aspas. Ele gastou muito pouco na performance dele, porque ele precisou do quê? De um notebook, um cabo E o microfone. ou um Bluetooth e o microfone. Então, tem toda essa especulação. É muito engraçado, porque eu acho que é uma questão muito grande, né? As pessoas acham que, nossa, um cantor vendeu os direitos. Então, ele não pode mais tocar o nome das músicas dele. Tem que botar lá um YouTube atrás para o YouTube driblar aquilo ali. Mas não é bem assim que acontece. Exatamente. Aí, essas especulações surgiram e o que dá a entender por que ele fez dessa maneira, além de economizar uma grana. Ele pode ter feito isso para questão de nostalgia, que a Júlia comentou, que ele surgiu, bombou no YouTube, acho que lá em 2011, 2012, se eu não me engano. E também para nostalgia ou para tentar ser uma coisa diferente, que hoje em dia está um pouco na moda, vamos dizer assim, de fazer coisas mais sem roteiro, sem coisas mais comuns, orgânicas,
tirando um pouco daquela coisa gigantesca do palco, da plateia toda ali. É, tudo tem sido muito performático, né? Principalmente em festival, Sim. assim. Fumaça, papel picado, essas coisas. Ele pegou lá o notebookzinho dele, colocou o telão no projetor, começou a cantar lá. Muita gente disse que até ele tava meio, né, devagarzão, mas foi. O pessoal em geral gostou muito, né? É, eu acho que, pelo que eu vi desses influenciadores que eu disse que estavam lá, eles falaram que sentiram uma certa proximidade com o cantor. Ficou parecendo uma coisa acústica, assim, sabe? Um show acústico. Eu Sei vendo. lá, voz e violão, só que de uma forma bastante diferente de uma voz e violão. Mas uma coisa mais íntima do Isso, público com justamente. o cantor. Pra mim passa muita sensação que ele resolveu fazer uma festa na casa dele e chamou os amigos mais próximos e no final resolveu ele dar uma palhinha das músicas dele. É um karaokê. Exatamente. É, eu achei que foi uma estratégia interessante a dele, seja qual for o motivo por trás. Eu gostei, gerou repercussão, trouxe à tona alguns assuntos pra gente aqui do direito autoral que está envolvido com isso, pra gente entender melhor ali o que aconteceu, pra gente poder explicar, trazer isso aqui. Então eu achei que ele fez girar o nome dele de novo. Ah, com certeza. Ele tá lucrando sempre, né? Ele vendeu as músicas dele em 2022, lucrou com isso. E agora tá lucrando de novo num evento que ele foi lá para performar. Então, assim, gastando pouco. Então, o menino entende, assim, um pouquinho, né? Ele tá ganhando dinheiro por todos os lados. É, e muito provavelmente, assim, 90% de certeza, 99% até, o Coachella já sabia de tudo isso quando contratou o Justin Bieber para tocar. Então, assim, eles sabiam que quando você vai fazer um evento desse porte, tanto que a gente falou disso até nas Olimpíadas, o organizador tem que pagar o ECAD. Então, no caso aqui no Brasil é o ECAD, eu não sei o nome disso lá fora, mas tem que ser pago. Então, assim, o titular dos direitos patrimoniais dessas músicas não deixou de receber. Não é porque o Justin Bieber usou que ele ficou no prejuízo. Seja pelo YouTube, seja a voz dele, seja se ele fizesse um grande espetáculo no show dele. Entendeu? O titular recebe. E provavelmente deve ter recebido muito mais que ele, né? Que esses 10 milhões. O valor que o evento em si paga para esse órgão lá, como se fosse o ECAD no Brasil, dificilmente é revelado, tá? Então por isso que a gente não trouxe valores aqui. Mas, assim, é bem provável que foi muito mais do que eles pagaram pro Justin Bieber performar lá. Então ninguém saiu perdendo nessa, sabe? A impressão que dá quando surgem essas especulações, a notícia é que alguém tá saindo perdendo. E não, nunca é assim. Não, e é muito engraçado também que sobra pro cantor que tá ali tentando dar um jeitinho, cometer um drible muito interessante em cima dos direitos autorais, mas não é bem assim que funciona. E eu acho muito legal a gente poder trazer isso aqui pra vocês. Sim, com certeza. Gerou especulação e a gente tá trazendo aqui. Isso aí, então comenta aí pra gente se você gosta desse tipo de conteúdo, o que mais vocês querem ver por aqui e principalmente se estourar alguma situação aí com os famosos, porque a gente adora falar sobre. Tem alguma trend a gente tá discutindo aqui. É isso aí. Tchau, Obrigada pessoal. por Até acompanhar. mais. Não se esqueçam de compartilhar com seus amigos, curtir o nosso vídeo e se inscrever no nosso canal. Tchau.